Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me um colo da divina vontade de minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, nosso nado Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade, Livro do Céu, volume 13, trecho do dia 6 de junho de 1921. O maior milagre que Deus pode fazer é que uma alma viva de seu Fiat estava me perdendo no santo querer de Jesus bendito e pensava entre mim: qual será maior? Qual será maior, mais variada, mais múltipla, a obra da criação ou a obra da redenção? E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a obra redentora é maior, mais variada e múltipla que a obra da criação. Tão maior que cada ato da obra redentora são mares imensos que circundam a obra da criação, a qual, circundada pela obra redentora, não é mais que pequenos riachos circundados pelos vastíssimos mares da obra redentora.
Agora quem vive em minha vontade, quem toma por vida meu fiat voluntas tua. Peraí que eu perdi aqui. Saiu fora. Saiu fora aqui o texto. Peraí. Agora quem vive em minha vontade, quem toma por vida meu fiat voluntas tua, corre nestes mares imensos da obra redentora. Saindo, tô perdendo o texto. Difunde-se e amplia-se junto, de modo que supera a mesma obra da criação. Por isso, unicamente a vida do meu fiat pode dar verdadeira honra e glória à obra da criação. Porque o meu fiat se multiplica, se estende em qualquer lugar, não tem limites. Em troca, a obra da criação tem seus limites e não se pode fazer maior do que é. Minha filha, o maior milagre que a minha onipotência pode realizar é que uma alma viva do meu fiat. Parece-te pouco que minha vontade santa, imensa, eterna desça em uma criatura? E pondo juntas minha vontade com a sua, a perco em mim e me faço vida de todo o obrar da criatura. Ainda das mais pequenas coisas? Assim, o seu palpitar, a palavra, o pensamento, o movimento, o respiro é do Deus vivo na criatura. Esconde nela céu e terra. E aparentemente vê-se uma simples criatura. Tem a ver com o tema de hoje. Interessante. Graça maior, prodígio mais portentoso, santidade mais heróica não poderia dar que meu fiat. Olha, a obra da criação é grande, a obra da redenção é maior ainda. Mas meu fiat, fazer viver a criatura em minha vontade, supera a uma e a outra. Porque na criação meu fiat criou e pôs fora minhas obras. É que bom, né, que Jesus começa a dar uma luz para explicar em cima, tava difícil, né, entender assim o que ele quer dizer, né? É porque a gente não consegue, né, tem muita dificuldade de aprofundar, né, porque tá dizendo sem o Espírito Santo, né, sem o próprio Jesus esclarecendo, a gente não sabe, né? Aí aqui no final Jesus já vem dar umas coordenadas, né? Para entender o que ele tá querendo dizer, pra gente entender certinho, né? E não ficar assim boiando, né? Entender o que ele tá falando. Porque ele fala que faz. E aí ele vai explicar, é como se quisesse, no final, ele justificasse o início, né? Voltasse no início, né? Trazendo mais luz de compreensão. Porque lá em cima está falando que a redenção supera a criação. Aí você fica, tá, mas como desenvolver isso? Como explicar isso, Senhor? É o Senhor mesmo que fala em nós, né? Se o Senhor não iluminar, a gente não tem o que falar. Como explicar isso? Que a redenção supera a própria criação, né? Aí ele vai dando uma lupa, né? Aí ele fala aqui, ó. A obra da redenção é maior ainda. Mas meu fiat, aqui, ó. Olha, a obra da criação é grande, a obra da redenção é maior ainda. Mas meu fiat, fazer viver a criatura em minha vontade, supera a uma e a outra. Porque na criação, meu fiat criou e pôs fora minhas obras. Que são essas obras, né? Tudo que Deus fez, né? Pôs para fora todas as obras que nós conhecemos, o mundo, as coisas criadas, né? As criaturas, os animais, as plantas, as pessoas, enfim. Pôs para fora tudo, né? A criação. Mas não, ó, mas não ficou como centro de vida nas coisas criadas. Que essas coisas falam de Deus, mas não é Deus, não contém Deus, a vida, né? É, é, elas comunicam um atributo de Deus, mas elas são finitas. As coisas criadas, elas têm luz, né, de Deus, assim. Te fala do Criador, te fala dos atributos de Deus, igual o sol.
O sol te fala de Deus, né? Fala da luz, que Deus é sua luz, que Deus é o seu calor, o amor, né? Comunica essa graça. A criação, ela faz o ofício dela, né? Mas ela foi criada pela palavra de Deus, por uma ordem, né? Que Deus disse, né? Faça-se a luz, ilumine a terra, com a finalidade de iluminar a terra. Mas não é lá onde Deus habita, né? Que Deus fez para ele habitar ali, né? Essas coisas ele pôs para fora como obras que ele fez, mas não foi a criação, né? Que foi feita, a criação como o sol, como as plantas, não foram elas que foram feitas assim para carregar. Elas falam do Criador, falam do amor de Deus, falam do amor de Deus para com os homens, falam do amor que os homens devem ter para com Deus. Mas não é Deus. Elas falam de Deus, mas não é onde que realmente ele fez para eles morar e ser vida. Elas não contêm a vida, não tem comunicação, não tem inteligência, memória e vontade, não tem alma para Deus habitar, não tem uma vontade para Deus habitar, entendeu? Elas não têm. Então, elas são feitas para um propósito, mas elas têm essa limitação. Então, porque na criação meu filho te criou e pôs fora minhas obras. Fala dele. Mas elas não têm linguagem própria para falar, ó, de Deus, para elas mesmas falar para nós, né? Mas não ficou como centro, ela, de vida nas coisas criadas. Elas não têm uma vontade para Deus habitar, né? Na redenção, o meu Fiat ficou como centro de vida na minha humanidade, ou seja, em Jesus Cristo, né? Encarnado. Por isso que é muito maior, porque o próprio Deus se encarnou. O verbo, as coisas criadas, falam dessa palavra, mas numa linguagem muda. E Jesus não é essa linguagem muda, ele é a linguagem viva, ele é a palavra encarnada. Então, na redenção, a palavra que originou as coisas se materializou, né? Jesus é o pensamento do Pai, Jesus veio trazer essa mensagem, né? Jesus é o verbo encarnado, ele é o próprio, né? Ele é o próprio Deus. Ele é o pensamento do Pai, né? Ele é quem dá significado ao pensamento do Pai, é quem traduz o pensamento do Pai. As coisas falam do pensamento do Pai, as coisas falam do Pai, porque tudo saiu da mente dele, né? Tudo saiu dele, tudo criado. Mas é limitado, não pode conter tudo. O sol não carrega todas as informações de Deus. As plantas não carregam todas as informações de Deus. Os animais não carregam todas as informações de Deus. Eles falam de uma parte, mas é muito extenso. Só o próprio Deus pode conter Deus e pode falar dele mesmo. Então, Jesus é o pensamento do Pai, é o Verbo encarnado. Então, é muito maior e ele abraça tudo, né? E isso é muito maior, né? Então, por isso que fala que a redenção supera a própria criação, né? É muito forte isso, né? Mas ficou como centro de vida nas coisas criadas, não ficou como centro de vida nas coisas criadas. Na redenção, o meu Fiat ficou como centro de vida na minha humanidade, aqui, mas não ficou como centro de vida nas criaturas. Ficou tudo em Jesus, né? Ficou tudo assim, suspenso em Jesus. Ele que pegou tudo, ele que abraçou tudo, ele que reparou por todos, ele que recebeu tudo, né? Ficou tudo concentrado nele, né? Aí ele fala, aliás, se a sua vontade, se a sua vontade não se adere à minha, deixa inúteis os frutos da minha redenção. Ele tá falando das criaturas que ó, não ficou como centro de vida nas criaturas. Não fiquei aos homens, seres humanos. Não ficou como centro de vida nas criaturas. Ficou em Jesus, né? Ficou tudo nele, né? Aliás, se a sua vontade não se adere à minha, deixa inúteis os frutos da minha redenção. Então, e mesmo assim, ainda, essa parte da criatura pegar, né? Da criatura receber, como se ela não vive na vontade divina, se ela não tem a vontade divina como centro da vida dela, mesmo assim elas deixam inúteis os frutos da redenção, porque elas não sabem por que Jesus veio, não sabem dar valor que Jesus fez,
não entende de verdade o que Jesus fez na redenção. E todos os frutos, que é todo conhecimento, que é tudo que ele deixou, fica inútil. Se a pessoa não conhece o valor daquele bem, fica como que inútil. Ela não sabe dar valor àquilo, ela não sabe dar valor à comunhão que recebe, ela não sabe dar valor à oração que faz, ela não sabe dar valor à paixão de Jesus. Ela não sabe, ela está redimida, né, por Jesus, mas ela própria não dá tanto valor assim, né? A todo o sacrifício de Jesus, porque aí ela também não aceita sofrer, não aceita passar por nada, não aceita sacrificar por nada, é ingrata a criatura e fica roubando do seu Criador, né? Porque ela é ingrata, porque ela não reconhece o amor de Deus, né? É muito triste. Então, sem o Fiat, né? Sem ela estar fazendo a vontade de Deus, eh, sem ela querer fazer a vontade de Deus, porque não é só viver, né, na divina vontade, né? Eu estava falando o tema de hoje do nosso grupo de estudo, que é a pessoa que faz a vontade de Deus, né? Só dela fazer a vontade de Deus, só do ato dela querer fazer a vontade de Deus, né? Ela já está dando um fôlego pro próprio Deus, já está dando vida para ele nela, né? Ela já está deixando esses frutos não ser inúteis, né? Por exemplo, se a pessoa entende o valor da cruz, ela está passando por um sofrimento e ela se resigna nesse sofrimento, porque ela olha para a redenção e vê que Jesus também sofreu. Nós, Jesus também, ninguém sofreu mais do que Jesus. Ele fez tudo aquilo por mim. Por que que eu não posso passar por isso? Então eu vou aceitar a minha cruz, eu vou aceitar, eu aceito a vontade de Deus. Então aquele fruto não é inútil, né? Então Jesus nela, né? Só dela estar fazendo isso, ela já está dando um fôlego para ele. Porque ela não está sufocando, ela não está cuspindo no que ele fez, ela está aceitando a cruz, ela está aceitando a vontade de Deus. Então não fica como inútil, né? O fruto, que é justamente, o fruto é justamente isso, né? De nós também participarmos também da cruz para nos assemelhar a Jesus, né? A cruz é importante porque é desse sacrifício, desse sofrimento que gera o verdadeiro amor. Então, para que em nós Deus possa habitar e para que a gente possa realmente viver, né, viver o amor verdadeiro, que é doação, a doação passa pelo sacrifício. Então, se a pessoa aceita passar por esse sofrimento, por amor a Deus, é um ato de doação, é um ato de se parecer com Jesus. Então, ela está se parecendo com Jesus. E a redenção foi justamente que os frutos verdadeiros da redenção, o que Jesus estava fazendo mesmo, não é só dizer assim para nós, olha, tudo que eu fiz por vocês, né? Tipo assim, só para você ficar olhando como um espectador, mas que na sua vida você não quer semelhança com ele, você só quer receber. Ah, tá bom, Jesus, o senhor fez isso, mas eu faço diferente de você, eu sou diferente de você e quer viver uma vida totalmente diferente da dele, mas não é isso. Ele estava ensinando a gente a fazer o mesmo. Jesus na redenção veio ensinar a gente a ser também filhos de Deus, como nós devemos nos comportar com Deus, como nós devemos ser como criaturas, como nós devemos nos comportar diante dos sofrimentos. Então, é para a pessoa pegar para ela o exemplo e viver na vida dela igual. Então, quando ela vive, ela não está jogando fora o fruto, porque ele fez primeiro para nos dar condição de fazer depois. Ele viu a nossa vida todinha, viu toda a nossa vida. Ele deu toda a condição para que todos os seres humanos passassem por qualquer coisa, né? Então, ele deixou os frutos, ele vê a gente aprendendo isso, a gente vivendo também o exemplo dele. A nossa vida se parecer com Jesus também, a pessoa buscar na vida dela a imitação de Jesus real na vida dela. Aí sim os frutos realmente estão acontecendo, que os frutos é justamente ver que a criatura entendeu a mensagem. Ela não está só me olhando como exemplo e ela pensa, não, para mim é impossível me sacrificar, isso é só para Deus. Não, ela entendeu a mensagem. Nossa, se Jesus que fez tudo isso, eu não posso passar por nada. Eu vou ser diferente dele? Não, ele me ensinou, a redenção me fala muito mais, né? Ele está me ensinando a fazer o mesmo, ele está me ensinando a viver o mesmo. Ele está me ensinando que essa é a verdadeira vida, que aqui na Terra a gente passa por sofrimentos e sacrifícios para conseguir as bênçãos, requer também sacrifício, como Jesus, né? Então, é o nosso caminho aqui nesse mundo. Nesse mundo havereis de ter provações. Não vos conformeis com esse mundo, né?
coragem, eu venci o mundo. Então, ele ensinou tudo isso. Não é só para me admirar, é para me viver. Quando a pessoa vive de verdade, seguindo o exemplo, aí sim você vê os frutos da redenção. Se ela não vive, se ela vê Jesus assim como alguém até assim, nossa, eu admiro ele, é um homem bacana, né? Muitos veem ele só como tipo um grande homem, né? Com um grande intelecto, que deixou um grande feito, né? Mas na vida dela não adere nada, né? Na vida dela ela não entende que é para ser a mesma coisa, né? Para ela seguir o exemplo, né? Ela não vê uma desconexão totalmente da vida dele com a vida dela. Então fica como inútil esses frutos. Aí ele fala em troca, o meu Fiat, que é justamente o terceiro Fiat, a santificação. O que que é, então, a santificação? É a criatura também fazer. É a criatura também voltar. É a criatura também ter essa vida nela. Não só ela ficar assim, ai, tá linda, a criação tá perfeita, tá tudo criado, tá em ordem, né? O sol é o sol como Deus fez. Ele tá perfeito porque ele continua sendo o que Deus fez. Aí os animais estão lindos, maravilhosos, né? São aquilo que Deus fez. Aí vê a redenção. Nossa, Jesus, nosso Senhor e Salvador, tudo que ele viveu, tal, mas não tem interesse em conhecer a vida dele, não tem interesse em nada. E a criatura só fica se sentindo assim: eu não posso participar disso, eu só posso receber. A criatura não é para ficar nessa posição só de recebedora, é para ela participar junto. Então ele fala: a santificação é justamente você voltar também à ordem, que é o terceiro Fiat, é a santificação, que é justamente o ser humano também, esse Fiat passa pela criação, passa pela redenção e passa pela criatura, que a criatura também voltar a ter também esse Fiat no centro da vida dela, que ó, eu fico... Aí ele fala, ó, em troca, o meu Fiat, ao fazer viver a criatura no meu querer, eu fico como centro de vida na criatura. Então, tudo que Deus fez foi para aproximar de nós. Jesus veio para nos aproximar do Pai, para nos revelar o Pai, para comunicar o Pai para nós, para que não seja mais desconhecido, mas para que ele tenha vida verdadeira em nós. É muito importante entender isso, porque é o que a gente estava falando no tema de hoje, meditando no tema de hoje do nosso grupo de estudo, da Divina Vontade. Era o tema que Jesus deu também para hoje. Ele estava falando sobre isso, que Deus sempre existiu, mas aí no trecho ele fala que ele é a criatura que dá o fôlego para ele, né? Aí você pensa, mas como? Um Deus tão grande, tão infinito, né? E eu sou um nada. Como que dou fôlego para ele? Como se ele dependesse de mim para ter fôlego? Mas eu sou uma mísera criatura. Mas aí é que tá. Esse sempre foi o plano original. E Deus, ele quer viver na criatura. Ela foi feita para isso, porque todo o ser humano, todas as coisas criadas falam de Deus, mas, mas o ser humano foi feito para ter a vida. As coisas criadas foram feitas para ter luz, né? Elas falam de Deus, elas têm luzes de conhecimento de Deus. Elas são feitas das palavras de Deus, quando ele diz: faça-se, faça-se isso. São as obras que ele pôs para fora, mas o homem, ele escolheu o homem para viver e habitar nele. É o plano original que o ser humano foi feito. Então, o ser humano para Deus não é uma porcaria. Uma coisa assim que você poderia falar assim, mas Senhor, o ser humano é tão... faz pessoas melhores, então, porque nós somos limitados demais para o Senhor viver em nós, né? E, infelizmente, as pessoas não acreditam, né, no amor de Deus, que Deus quer ter esse relacionamento, quer viver nela, né? É triste, né? Mas não acreditam, né? Vê Deus distante. E na verdade, não. Na verdade, nós fomos feitos um oco para Deus encher dele. Nós fomos feitos vazios para Deus encher. E tudo que nós somos, quando Deus nos criou, é um complexo de amor. Ou seja, tudo é amor em nós. Tudo é amor em nós. Nos nossos olhos é para ser amor. No nosso falar, no nosso andar, no nosso respirar, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso viver.
tudo, no nosso respirar, em tudo, no batimento do nosso coração. Tudo é amor, 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 explosões de amor, de amor, de amor, de amor. Nós somos partículas de Deus, saídas de Deus, então nós somos feitos por amor. Então tudo no homem é amor, Ruth? Sim. Não, Ruth, nem tudo é amor no homem. O ser humano está fazendo muita coisa errada. Pois é, mas é o amor também que ele faz, é por amor. Mas ele faz por amor a coisas, em vez de. Aí ele fica roubando de Deus, porque deveria fazer por amor a Deus. Ele deveria usar todo o fôlego dele, deveria usar toda a vida dele, todo o desejo dele para se inclinar para Deus. Só que aí ele se inclina para outras coisas. Mas quando ele faz isso, ele está amando. Mas é um amor que Jesus chama no livro do céu de amor perverso, que é você amar as coisas que não foram feitas para você amar. É você colocar o seu olhar, a sua atenção nas coisas que aí a pessoa está fora do propósito dela, porque ela está amando de uma forma desordenada, porque é como se ela amasse contra a própria natureza. Porque a nossa natureza foi feita para amar a Deus de volta, receber o amor de Deus e amar Ele de volta. Se nós amamos outras coisas, é um amor perverso, é uma busca, é paixão, é pecado, né? É colocar outras coisas no lugar de Deus. E a pessoa está amando. Por exemplo, a pessoa que é viciada na bebida. Você acha que ela achou uma porcaria beber? Não, ela ama. Ela tá fazendo aquilo por amor. Ela tá amando. Mas ela fica numa situação de estar amando de uma forma. Ela tá amando uma coisa que ela tá colocou nesse vazio. Que esse vazio era para ela amar a Deus. E ela tá amando a bebida, que ela não consegue largar a mão. E assim são os vícios, ou qualquer coisa que a pessoa busca, né? Se ela põe. Infelizmente, é por falta, né, de reconhecer a Deus. Porque aí a pessoa que bebe, ela fala. Mas essa bebida é a minha vida, né? Essa é a minha vida. A pessoa ainda fala assim que essa é a vida dela, ou seja, que ela acha que ela tem aquilo ali como sentido da vida dela. Ela pode fazer isso com pessoas, né? Pode fazer isso com coisas. Ela pode fazer isso com dinheiro, né? Tantas coisas. Aí a pessoa fala, isso é a minha vida, eu não abro mão disso, é a minha vida, é a minha vida. Mas não é a verdade. A vida dela deveria ser Deus. Por quê? Porque justamente pelo propósito que nós fomos feitos. Deus, ele existe, sempre existiu e sempre existirá, né? Ele é infinito, ele é eterno. Mas a vida dele acontece na criatura, porque Deus planejou assim. E a criatura foi feita para dar o fôlego para ele, a vida para ele viver através dela. É um interesse dele. É por isso que Jesus se encarnou e para o homem perceber essa informação. Quando Jesus assumiu a natureza humana, é por me ver, nossa, se Deus se humanizou, é um grande sinal da minha participação na divina. É um espelho, é uma informação poderosa para me entender também quem eu sou diante de Deus, qual é o sonho de Deus para mim. Eu não estou aqui como um aborto. Eu não estou aqui simplesmente para viver a minha vida e com uma expectativa só no material e no temporal. Eu não estou aqui na terra para isso. Na verdade, a encarnação de Jesus, a redenção, me fala muito mais do que simplesmente eu olhar meu Salvador. Ele está te mostrando quem você é diante de Deus. Olha, Deus sonhou ele viver na criatura. Então, você foi feito, você é tipo a presença material de Deus. Você é o corpo de Deus. Você foi feito para ser esse corpo, entende? Deus é a vida, Deus é a fonte, Deus é tudo, né? E você foi feito para ser tipo a roupa que ele veste, entende? É por isso que Deus depositou em você memória, inteligência e vontade, para viver em você, para pensar em você, para falar em você, para agir em você, para se mover em você. Então você, ele não tem interesse, você fala assim, mas ele não tem interesse em. Mas ele sendo todo Deus, né? Grande, ele não tem interesse assim de, né, como Jesus se encarnou assim, né, ele mesmo assume uma forma para ele, assim, mas você foi feito para ser essa forma. É em você que ele quer viver, né? E ele quer viver em cada criatura, todas as criaturas, né? É,
Ele quer, como que pode, né? É o maior milagre de todos. Por isso que esse é o maior milagre de todos. É um Deus eterno e poderoso e grande e infinito habitar numa criatura tão pequena e finita, mas é na alma, né? É na nossa vontade que ele habita. Isso é muito grandioso. Então, é a principal informação da redenção que é desconsiderada. Porque como o ser humano, igual está falando, como o ser humano não está na minha vontade, aí vê a redenção, mas não aproveita todos os frutos da redenção. Porque uma maior informação que Jesus veio nos revelar é o Pai e quem nós somos também para o Pai, qual deve ser a nossa resposta para o Pai. E a nossa resposta é voltar a ser isso. Quer dizer que Deus já não faz isso, ele já não é a vida nas criaturas, mas ele fica como que se ele fica sufocado nelas, porque elas não atribuem a ele a vida delas. Elas amam outras coisas, olham para outras coisas. Acho que é essas coisas que são responsáveis por manter ela. É o meu dinheiro que mantém a minha vida, né? É os meus dólares aplicados no exterior que garantem a minha vida, né? É o homem que eu tenho, a mulher que eu tenho, que é a minha vida. Então eles dão outros nomes, mas a única coisa, se essas coisas todas desaparecessem, a única coisa que ia restar é o quê? Olha, a vida do Jó prova muito isso. Tudo ao redor dele desmoronou, tudo ao redor dele desapareceu, né? A bela esposa, os belos filhos, os belos empreendimentos, ele mesmo desapareceu para ele. Ele ficou doente. Aí você vê, mas por que esse homem não evaporou? Já que ele perdeu tudo, o que ele poderia chamar que era o motivo da vida dele, por que Jó não evaporou? Porque não são essas coisas que sustentam ele. A vida dele é Deus. E Deus não evapora. Se Deus desaparecesse, desapareceríamos. É como o exemplo que foi dado no estudo de hoje, na meditação, que é como se a gente fosse, nós seres humanos, fosse a bactéria, né, do corpo. E as bactérias do nosso corpo são vivas. As bactérias que estão dentro do nosso corpo, elas são vivas, né? Você se alimenta, você vive, você respira, e dentro de nós é cheio de bactérias, né? E essas bactérias têm vida porque você está vivo. Mas se você morrer, se o seu corpo morrer, essas bactérias também evaporam, essas bactérias também vão perder a vida, né? Amigo, quando se você morrer. Então, Deus é o corpo e nós somos essas bactérias no corpo. Então, ele é que nós existimos porque ele existe. Então, por isso que mesmo tendo desaparecido a família do Jó, os filhos, a casa e até a própria saúde dele, até o corpo dele estava desmoronando, mas o que manteve ele vivo? O que realmente existe e é insubstituível, né? Deus. Então, Jesus veio revelar a verdade, fazer a gente olhar para Deus de volta. Olhe para a criação. A criação é uma comunicação poderosa de Deus. Mas o ser humano, antes da redenção, mesmo assim, ele vê as coisas criadas, mas falta ciência, falta linguagem, falta alguém para decodificar isso. Quem é Deus? Quem é Deus? Por que essas coisas foram criadas? Por que eu existo? Precisava da palavra, né? Para Então, ele é a palavra que trouxe o significado, que ressignificou tudo, que fez você olhar para Deus e ver as coisas, entender, olha, foi Deus que criou isso, porque antes, né, o ser humano só olhando para a criação, por mais que é linda, mas sem a palavra de Deus, sem o conhecimento, o conhecimento, ele olha para as coisas criadas, ele pode falar, veio tudo a explosão, como muitos falam, né? Tudo foi criado por uma energia, então, simplesmente existem, não quero nem saber. Então, para chegar até nós, precisava da comunicação, precisava da linguagem, precisava de alguém revelar o pensamento de Deus. Por que conhecer esse Deus, é aproximar ele de nós através da palavra. A palavra não é o que não aproxima a gente das pessoas? A comunicação não abre o mundo, igual quando eu estou alfabetizando os meus alunos, quando eles começam a escrever, quando eles começam a falar, a ler,
o mundo parece que abre para eles, as coisas criam vidas, as letrinhas não são mais códigos estranhos, porque enquanto eles não conseguem decifrar o A, I, O, U, o ABCD, são só letras, é como se fosse um monte de enigma para eles, e as coisas só conseguem ter sentido a partir do momento que vira as palavras. E a partir do momento que eles vão juntando as sílabas e produzindo sons, e juntando essas sílabas e formando as palavras, e vai aumentando o conhecimento, quanto mais palavras eles vão acessando, aí o livro ganha vida, tudo ganha vida quando é conhecido. O conhecimento traz a vida para as coisas. O entendimento traz a vida. Jesus é o entendimento, Jesus é a luz. Ele é o entendimento. Ele é quem abre o caminho para a gente passar, para a gente aproximar do Pai, né? E entender que Ele já habita, que Ele já é a nossa vida, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que há dentro e fora de nós é sustentado por Ele. Só que sem conhecimento, você parece um zumbi na Terra. Você não tem. Você vê tudo e não sabe realmente o significado das coisas. Então, você pode chamar tudo de qualquer coisa. E você não vai dar valor àquilo que você não conhece, àquilo que para você não tem nenhum sentido. As coisas tomam sentido a partir do conhecimento. Então, Jesus veio trazer o sentido para tudo. Por isso que a redenção supera a própria criação, porque não era o suficiente para o homem chegar até Deus. Ele não, para quem que eu vou perguntar? Nem sei o que pensar. Você não teria capacidade, acho que nem de pensar sem Jesus. Você não tem capacidade. Ele entende? É como você viver no lugar e não conseguir dominar aquela linguagem, não ter nem noção de linguagem, não ter tradução, não ter como comunicar. E Jesus veio fazer isso. Porque tanto que a relação que o homem ainda tinha com Deus é de alguém distante. E mesmo assim, há uma de súdito para um ser maior, mas quem ensinou nós a chamar Deus de Pai? Quem aproximou nós ao ponto de falar assim, Pai? Foi Jesus, ele ensinou isso no Pai Nosso. O homem falaria Pai do nada, pensaria uma coisa dessa do nada, só olhando para o céu, só olhando para as estrelas, só olhando para os animais. O homem ia conseguir pensar, raciocinar e falar, Deus é meu Pai, né? Porque não, porque perdeu esse conhecimento por causa da queda do Adão e toda a humanidade, porque o Adão, era o responsável por iluminar todos, né? Mas como ele perdeu, Jesus falou assim no livro do céu, que ele perdeu a vida. E perder a vida é justamente perder essa capacidade de entendimento. Perder a vida é justamente isso, que é essa comunicação é que dá vida a tudo. Essa capacidade de se comunicar. As coisas criam vida quando você sabe falar delas, quando elas têm sentido para você, quando você sabe o significado delas. Ele perdeu isso. Ele tinha a luz daquilo que ele já viu, daquilo que ele contemplou, daquilo que ele viveu, né? De saber, mas mesmo assim, entendeu? Ele perdeu a vida, então não tinha como ele passar. Como é que você vai dar algo que você não tem? Como que você vai, né? E aos poucos aquilo foi que perdendo, né? Então Jesus é o novo Adão, né? Que fez diferente do Adão, do velho Adão, né? Então Jesus, ele reparou, né? Então ele absorveu tudo isso nele, ele reparou em nome de todos, né? E veio, mas não veio só para você olhar para ele e falar, Jesus, que bonito que o Senhor é. Mas ele veio falando, agora é vocês. Eu estou dando o exemplo, eu sou o irmão mais velho, dando o exemplo para vocês do que é o ser humano ordenado, do que é o ser humano, a criatura no seu posto, no seu devido lugar, como que é um filho para com o pai para com o filho, como que é essa vida de sempre de contemplação da verdade, de conhecimento, de comunicação, de intimidade com Deus, né? De estar na mesma sintonia com o seu Criador, de não ter uma vontade oposta do seu Criador. Então é isso, por isso que a redenção, aí ele fala que o terceiro fiat, que é a santificação, aí abraça tudo. Aí é o combo perfeito. Criação, redenção e santificação, que é justamente o descanso de Deus, que é o plano original, que é o homem voltar à ordem, né? Passou pela redenção, regenerado pelo sangue de Cristo, renovado pelo sangue de Jesus e voltando de novo ao seu estado original, sendo outra cópia do próprio Cristo. Então, aí sim, fechou com chave de ouro, né?
Então, é maravilhoso, né? Esse é o fruto da redenção conquistado plenamente. Então, eis a causa pelo que eu não quero outra coisa de você, senão que meu Fiat seja a tua vida, que não olhe para outra coisa que meu querer, porque quero ser centro de sua vida. Então, é aí que tá. Ele sendo o centro da nossa vida, ele tem vida, ele tem fôlego, ele é compreendido, ele é amado, né? Aí sim, é isso que ele quer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.